Então, Hare Krishna, eu sou Veda Vyasa, então hoje a ideia é poder ensinar a como tocar cártalas. Então, aprendendo a tocar cártalas com Veda Vyasa Das. Bom, então, antes de mais nada, cártalas. Cártalas são esses sinos, símbolos tocados com as mãos, e justamente o nome deles vem daí. Cártala é a junção de duas palavras. Cara, significando mão, né? E tala, significando ciclo rítmico. Enfim, então seria um ciclo rítmico tocado com a mão. Alguns outros nomes também conhecidos, pode-se encontrar cártalas, é mandira, tal, jaura, jin, wumper e tingsha. Esse tingsha é essa aqui, que é mais comum entre os budistas. Essa aqui então, a mandira, que ela é um pouquinho diferente, tá? Mas às vezes também se confunde uma pela outra. As famosas cártalas e os wumpers, que são esses cartalões, essas cártalas gigantes assim. Então esses são os tamanhos e as diferenças, né? Elas podem ser por polegadas, tanto pequenininhas, um pouquinho maior, tá? Diferentes tamanhos, sem problema, diferenciando só no som. E estão conhecidos também como símbolos, é o nome em português para cártalas, símbolos. Na música, uma bateria também costuma ser os pratos e tudo mais, mas para cá fica mais comum sendo só como símbolos ou mesmo cártalas. Tá? Bom, então tem algumas formas de segurar. Antes disso, tá? As cártalas, elas são feitas da junção, já li que são 7, é uma liga de metal com 7 metais diferentes e tudo mais. Pelo que eu já vi, estudei alguma coisa, é a junção de bronze, estanho, cobre e às vezes prata. Talvez possa ter alguns outros, algum mais, variando na qualidade o quanto tem de um e o quanto tem de outro. Tá? Então, como saber se uma cártala é boa ou não? Pelo som que ela faz ao bater uma na outra. O quanto ela ressoa. Tá? Então, isso aqui é uma cártala boa. Aqui uma outra um pouquinho diferente também, mas... Ó. Então, o quanto ela é capaz de ressoar é uma boa medida para saber se a cártala é boa ou ruim. Uma outra questão importante é mais ou menos ver a coloração dela. Quanto mais assim, dourada, mas mais levando para o prateado até, provavelmente uma cártala melhor. Eu tenho essa outra aqui, eu não sei se dá para ver, que ela é dourada mais amarelada, tá? Então, diferença no amarelo pro prateado. Ela tá desse jeito, tá? Porque ela justamente é uma cártala, como ela não é boa, ela não vibra direito, o som dela é muito feio, digamos assim, um som morto, eu transformei ela em uma cártala de estudo, porque daí eu posso treinar sem fazer barulho. Mas então, quanto mais amarelada, a princípio, então o som vai ser pior. Aqui não vai dar pra ver que vai dar muito trabalho tirar isso aqui. Mas o som dela seria um som, não ficaria esse vibrato no final, assim, pim. Então, usei ela, como eu ganhei ela, então transformei ela uma cártala para estudo também. Tá? Então, as formas de segurar uma cártala. O mais comum é que as cártalas venham por um barbante. Tá? Então tem aquela forma clássica, que é só dar uma enroladinha assim, nos dedos, só... Já vi que também é só dar um jeito de só botar para o lado. E a princípio, tu apontar para frente, as cártalas estiverem mais ou menos em direções opostas. Tá? De modo que quando tu fechar as mãos, tu possa ter elas uma de frente para a outra. Tá? Então enrolando do modo que fique o mais prático possível para ti, esse é um jeito. Tá? Um outro jeito é botar uma cordinha, de modo que tu só precise colocar o teu indicador, ou se tu quiser tocar com outro dedo também, mas o indicador é o mais prático, acredito eu. Tá? Então tu só põe o indicador e aí quando tu simplesmente fechar, ela já está ali pronta. Também lembrando assim de, tanto no todos os jeitos, poder deixar tanto o polegar quanto o pai de todos, tá? Que eles possam segurar a cártala para fazer esse movimento aqui. Tá? Porque depois na acentuação ela vai ser importante. Tá? Então, esse é o jeito de colocar. Só uma cordinha que tem ali, não sei se dá pra ver, acho que dá. Só uma cordinha aqui, tá? E um outro jeito também, tá? Que é amarrando uma fita de cetim, um pouquinho mais longe. Também,
põe o indicador, vai dando voltas até ela ficar mais firme e depois só enrola e ela também está ok, tá? De modo que enquanto o tempo que tu estiver tocando, ela não escorregue da tua mão, que às vezes é comum de acontecer. Então, encontra o jeito que tu te sinta mais confortável e fique mais prático para ti, tá? Então essas 3 formas, se achar alguma outra também não tem problema, tu pode simplesmente só pegar aqui e segurar também. O importante é que tu te sinta confortável do jeito que tu segura, tá? As formas de tocar, então. Essas são as formas de segurar. Então, as formas de tocar. Eu criei aqui, eu nunca li sobre isso, assim, nunca vi nada disso, mas sei que tem isso aqui, nunca vi nomeado, isso que eu quero dizer. Tem pelo menos 3 formas que tu pode tocar as cártalas. Que eu chamei, então, a forma T, a forma de frente e a forma sobreposta. O que é isso? Seguinte. Forma de T é como se formasse um T. Uma cártala na vertical e a outra na horizontal. Tocando assim. Não precisa ir para frente, né? Mas então, como se fosse um T. Pode até botar um pouquinho mais inclinado, assim, mas nessa ideia, tá? Então, essa seria a forma T. A forma de frente seria a forma mais comum. Uma de frente para a outra. E aqui, juntando uma na outra, tocando. Tá? E a sobreposta é uma um pouquinho mais abaixo, outra um pouquinho mais em cima. Tá? Então, essas 3 formas de tocar. T, de frente e sobreposta. Tanto faz se é esquerda ou direita. Nessa de frente, geralmente se toca um pouquinho inclinado, mas também não tem grandes problemas se tocar reto, enfim. Tá? E os tipos de som que ela faz. Então, também pelo menos 3 tipos de som. Que eu chamei assim, som fechado. Tá? No T, é só bater. O T, que nem eu falei, ó, pelo menos esses 2 dedos vão estar segurando a cártala para dar mais firmeza, considerando que tu seja destro. E aqui também é a mesma coisa, mas aqui geralmente tu pode ficar mais até empurrando com os outros 3 dedos, ali não tem problema. Tá? Então, ó, segurando a cártala, as 2 firmes, um som fechado com T, um som fechado de frente e o som fechado sobreposta. Ela é até um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem todo esse controle, mas seria mais ou menos isso, tá? Então, segurando aqui e batendo uma na outra. Então, com T, que é só bater em qualquer lugar, geralmente um canto com o outro, né? Aqui também. E sobreposta a mesma coisa. Um canto com o outro, tá? Aqui. Som aberto é basicamente fazer a cártala ressoar. O que é ressoar? É fazer ela vibrar, que é aquilo que eu mostrei no início, ó. É isso. Esse é um som aberto. Então no T é simplesmente bater e soltar, bater e tirar ela do contato, né? Isso que eu quero dizer. Ó. Tá? Ela de frente, mesma coisa. Que aí de frente vai ser melhor se uma das duas estiver voltada para cima, que é só fazer isso aqui. Mesma coisa. Tá? E na sobreposta, idem. Tu vê que ela sai mais suave. E pode soltar os 2, tá? E o solto é quando então se deixa ela friccionar uma na outra, que é simplesmente como se fosse a batida fechada, fechada no sentido que tu vai deixá-la em contato, mas tu vai deixá-la, ó, fazer ela friccionar ali, tá? Do jeito T seria isso, entendeu? Do jeito de frente também vai precisar então dar uma inclinada, mesma coisa. E do jeito sobreposto, mesma coisa, só deixar soltar. Então, T, de frente e sobreposto. Diferença rápida entre esses 3,
Vantagens do jeito T, quando quiser fazer alguma virada, alguma coisa, tem mais velocidade, tá? Então tu consegue ter essa maior assim, precisão das notas. Do jeito de frente, é o jeito mais comum, ele é um pouquinho mais alto, e do sobreposto, é que ele é o jeito mais suave de tocar. É o que tu vai conseguir tirar um som mais baixinho das cartas. Então quando precisar diminuir o volume da nota, esse aqui é o som ideal, tá? Então, as formas de segurar, os 3 jeitos as 3 formas de tocar e os 3 tipos de som. Então, seguindo. Então, cuidados básicos, primordiais assim ao tocar cartas, tá? Primeiro é o volume. Como a carta ele é um instrumento assim mais agudo de um kirtan, de um bhajan, mais estridente, qualquer coisa a mais vai já começar a doer os ouvidos, tá? Então sempre ter o cuidado com o volume, tá? Lembrando que tu faz parte de não necessariamente um coro musical, mas tu participa quando toca a cártala. Então teu volume também é importante, porque daqui a pouco os músicos estão num humor, num tipo de melodia, e tu tá num outro completamente dissoante. E lembrando, tu tá ali para auxiliar os outros músicos, não é um show específico teu, de cártala e tudo mais. Então é muito importante a questão do volume, tá? E o volume simplesmente assim, que ele não seja mais alto, que a cártala não pareça mais do que quem está cantando, por exemplo. Então imagina o cuidado que tem que ter. Ela já é alta, qualquer força a mais para tocar vai soar, vai chamar muito a atenção. E chamar a atenção no sentido assim negativo, de exagerou nesse sentido, tá? Cuidar sempre a questão do tempo, tá? 2 questões, uma de tu ter uma certa precisão na contagem, tá? Não acelerar, não retroceder e tudo mais, mas também não ser tu quem vai determinar se está na hora de aumentar o tempo ou diminuir o tempo. Quem faz isso é o líder do bhajan. E isso não somente na questão da velocidade mesmo, de agora acho que está legal, vou aumentar o ritmo. Não, quem tem que fazer isso é o líder. Então é ele que comanda, tá? Se por acaso tu estiver tocando cártala, ok, sempre tu estiver cantando e tocando cártala, aí tudo bem. Mas, sendo assim, tu observar quem está liderando. E não só isso também, mas as próprias viradas. Porque às vezes a melodia está seguindo um mesmo padrão, um mesmo padrão, um mesmo padrão. Se quem está cantando ou tocando harmônio, enfim, não mudou aquele padrão, também não muda o padrão de cártalas, tá? Porque daqui a pouco está ali Hare Krishna, e do nada tá, mas não mudou o humor. Então observa quem está tocando. Aí quando o líder mudar, aí tu altera também, para estar em sintonia, em harmonia, tá? Nisso que eu quero dizer então de observar o contexto. Então, é observar a líder, observar o que está acontecendo, observar o que será que está querendo dizer. Então, procura sempre também fazer contato visual com quem está liderando, com quem está tocando. Isso vai ajudar bastante. Porque tu mais ou menos vai estar prestando atenção no que a pessoa vai querer fazer. Porque ela vai te dar algum toque com o olhar, alguma coisa assim, ó, vai olhar diferente para ti, mais ou menos para avisar que logo vai mudar o ritmo, tá? E como geralmente a gente não tende a fazer um grande ensaio, ó, vamos combinar isso aqui, é mais da espontaneidade, então é comum ficar sempre os músicos mais ou menos assim, estarem atentos uns com os outros, tá? Uma outra questão que às vezes tem essa coisa, devotos mais antigos devem tocar. Sim, mas não necessariamente. Se tu é mais habilidoso, se tu tem mais prática, toca tu. Toca quem souber tocar de modo mais melodioso, mais bonito, tá? Mas até uma outra coisa também mais importante se por acaso tu tá ali, não tem ninguém para tocar carta, tá, enfim, caiu nas tuas mãos, e tu é novo, enfim, não é o mais antigo que se encontra. E se no meio chegou um devoto mais antigo, não para de tocar. Continua tocando. Toca até que pelo menos aquela canção, aquela melodia, aquela música termine. Ah, mas ele é mais antigo. Tá, mas ele chegou atrasado. Tu começou. Porque senão, isso também não só na carta, tanto pra mirdanga, coisa assim, não pare de tocar. Espera que quando toda a melodia terminar, a não ser que de fato quem está liderando não, mano, peça para tu trocar, ok, mas se ninguém falar nada, segue tu tocando.
Porque por mais antigo que seja, bom, se chegou atrasado, se já começou, paciência, segura, justamente para não quebrar esse clima, tá? Não quebrar aquilo que já se iniciou. Senão tá tudo criando, para. Não fica tão legal, tá? Então, só isso de manter também. Bom, vê que eu quase não toquei carta até agora, estou só explicando. É que, na verdade, também existe um segredo para tocar cártala, e que geralmente eu não vejo as pessoas falarem, mas existe um segredo, tá? E não só para as cártalas, mas para todos os instrumentos. E esse segredo eu vou falar agora, tá? Então presta atenção, porque ele realmente é muito importante. O segredo é tu ser capaz de contar até 4. E eu não estou mentindo. Não tô brincando. Realmente, esse é o segredo para tu aprender qualquer tipo de instrumento. Então, só daquela pessoa que acha assim, eu não tenho capacidade para aprender isso, tudo mais. É muito difícil. Tá, mas peraí. Tu consegue contar repetidamente até 4? Tipo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se tu foi capaz de repetir isso, ou se tu é capaz de repetir isso em voz alta, então, parabéns, tu é um candidato a aprender qualquer tipo de instrumento. O que talvez só falte para ti é paciência e alguém te auxiliar direito, tá? Mas se tu conseguiu fazer isso, parabéns, tu tem grandes chances de aprender qualquer tipo de instrumento. Então, cártalas ainda mais, tá? Por que isso? Porque toda música, ela possui um ciclo rítmico. O que é? Um ciclo que se mantém, tá? E aí varia de qual é o andamento, velocidade e tudo mais. Mas, basicamente, digamos assim, a grande maioria, 90% dos bhajans, dos mantras que a gente canta, eles são no que a gente chama de tempo de 4/4, ou seja, são 4 tempos de 4 repetições de 4 tempos, que ficam se repetindo. Ou seja, ele fica sempre contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu não sei se dá pra ver, mas é como se fosse sempre um ciclo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Talvez esteja meio claro ali, mas enfim, a ideia é essa, tá? Então, sempre assim, 1, 2, 3, 4. E toda a música ela vai se repetir dentro disso. Assim como também tem as repetições que são 3 tempos, que fica sempre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como se fosse também então um triângulo, ou mesmo assim, 1, 2, 3, 1, 2, que é sempre se repetindo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Depois eu retomo essa parte. Tá? Então, só para a gente entender um pouco, entrar na questão do vocabulário indiano, tá? Que não é o que eu vou usar, mas só para saber. Tá? Então, assim, tal seria o que a gente chama de ciclos rítmicos, de tal, tá? Kartala, então tala, ciclos rítmicos, tá? Dentro desses ciclos rítmicos tem as acentuações dos tempos, onde o tempo número 1 seria o tempo da acentuação chamado de sam, tá? Os outros tempos são chamados de talis, que seria o 2 e o 3, e o tempo que seria o vazio ou a pausa é chamado de kalis, tá? O sam, a nomenclatura dele é geralmente o X, os talis 2 e 3 e os kalis por um 0, tá? Matras são o número de batidas, então no caso de antes são 4 matras, 4 batidas, 3 matras, 3 batidas. Os bows são as sílabas mnemônicas que auxiliam a decorar, a lembrar os tipos de batidas, que é mais comum em mirdango ou outros de percussão, tá? O tekas são os padrões rítmicos, por exemplo, a terequetá, da mirdanga. Os te, re e o que e o tá são, digamos assim, os bows. Os tekas é essa frase, tá? E os kandas são os compassos, tá? Não te preocupa se isso aqui ficou muito estranho, muito complicado, que não precisa se prender. É mais ou menos depois, só se tu quiser rever como é que é isso, já sabe que aqui tem alguma informação e tudo mais. Aí depois tu já sabe como, tá, aquilo lá que ele falou é tala, então isso aqui, ok. Mas não se prende a isso aqui, de fato, para aprender cártala não é tão importante. Tá? Só para tu saber, isso aqui é quase, é mais da questão de teoria musical. Tá? Então, só para exemplificar rapidinho das talas, que geralmente são
quantas batidas vão existir, assim, no sentido de, por exemplo, o Keherva, o Kaharva tal, que são 8 matras. Então aquilo que eu falei de contar até 4 vai ser tipo como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tá, mas olha só, que nem eu falei, tu só precisa aprender a contar até 4. Por quê? 8 é 2 vezes 4. Então, conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por que é importante assim decorar isso? Não, mas ele é até 8. Pelo simples fato de depois, quando tu estiver tocando, é muito mais fácil tu lembrar que tu precisa bater, por exemplo, no tempo 3, 4, 1, do que tu lembrar que tu tem que bater no 1, no 3, no 4, no 5, no 7, no 8, no 1, no 3, no 4, 5, no 7... Então, 3, 4, 1, deu. Resolve todos os problemas, tá? Então, esse é o Keherva tal, 8 matras, tá? O Tintal ou Trital, que são 16 matras, então em vez de contar até 8, vai contar até 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, de novo, é só contar 4 vezes até 4, mesma coisa. E o Dadra tal, que são 6 matras, que ao invés de contar até 4, conta até 3. No caso do Dadra matra conta até 6, mas dentro daquela de ser um tempo que se conta até 3. Por quê? 3, 2 vezes 3, 6. Né? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na prática, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A grande maioria está nos 2 talas anteriores, que é o Keherva ou Tintal. Tá? Que na prática é só contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A mesma coisa com Dadra tal, que é tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre assim. Tá? Bom, outra coisa, então, sabendo isso, é importante a gente ter conhecimento de uma outra coisa fundamental, o metrônomo. Tá? Basicamente o metrônomo ele vai ficar repetindo ininterruptamente o número de batidas. Tá? Aí tu vai escolher quantas tu quiser. Dentro das que a gente vai usar, vão ser basicamente as de 4 e de 3. Então, 90% vão ser batidas que é 1, 2, 3, 4. E a outra pequena porcentagem é batida que vai ser 1, 2, 3. Tá? Eu botei aqui, tem um programa para celular de metrônomo, óbvio, que ele é chamado Metronome Beats. Ele está no Google Play, ele está para baixar, é gratuito. E ele auxilia muito nessa questão. Tá? Para quem não conhece, um metrônomo é isso aqui, ó. Deixa eu só ver aqui como é que ele está configurado. Vou botar ele aqui no tempo de 4 quartos a 90 BPM. O que é BPM? Já deve ter ouvido falar nesse nome. Batidas por minuto. Tá? Então, o metrônomo é isso aqui, ó. Repara que sempre tem uma batida que ele acentua. Essa é a batida 1. Então, tá, 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 tá. De novo. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. E dentro disso, tu pode colocar uma menor batida por minuto. Agora, antes estava 90, agora está 70. 2, 3, 4, 1. Posso acelerar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí vai variando de como é que vai estar acontecendo o bhajan, ou qualquer tipo de música. Todas as músicas sempre respeitam as batidas por minuto, isso tem que ser em senso comum entre os músicos, mas também saber que as batidas, a distância entre elas, são sempre exatas. Ou seja, não vai acontecer de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não. Vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como por exemplo fosse de 1 em 1 segundo. Então batidas por minuto. 60 batidas por minuto vai ser o tempo de 1 minuto. Acelerando, diminuindo vai variar. Mas sempre essa mesma dinâmica, essa mesma distância entre as notas. E tem também o outro, que é o de 3 tempos. 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Só para saber então, esse aplicativo bom ou qualquer outro de metrônomo, existem os metrônomos portáteis, tá? Com o celular fica mais prático usar o próprio celular, mas não quiser tem uns metrônomos e tudo mais, isso aí só para conhecer. É importante para ter esse conhecimento, tá? Para saber, para poder praticar depois as cártulas, vai fazer bastante diferença. Então, eu gosto de dizer assim, o metrônomo é um dos melhores amigos do músico, ou de qualquer pessoa que queira tocar. Vamos lá. Então, a batida básica de 4 tempos, tá? Essa batida, algumas pessoas já vê, elas gostam de dizer que batida 1, 2, 3, tá? Eu gostaria que tu esquecesse esse 1, 2, 3 e aprendesse a partir de agora que ela é batida 3, 4, 1, tá? Pelo seguinte: 1, 2, 3, 4, tá? Então essa é a batida comum de 4 tempos. Não importa se é no Guerreiro, lá no Trital, tudo mais, se é 8 matras, 16, não é importante, lembra? É sempre contar até 4. É o mais simples, é o mais fácil de aprender, tá? Então é sempre até 4. Por que não 1, 2, 3? Porque se tu gravar aqui a batida 1, 2, 3, tu vai gravar que a primeira batida que tu deve dar vai ser a primeira. Então tem mais 2 ainda depois, tá? Tu vai começar 1, 2, 3, tá? Mas qual é o problema disso? Que geralmente o que eu já vi é que as pessoas conseguem ter uma percepção de quando é que começa, quando é que a nota, quando é que se acentua, quando é que é o início do ciclo. Mas se tu gravou aqui a batida 1, 2, 3, tu vai entrar no que a gente chama de contratempo. Contratempo é mais ou menos como se fosse obviamente o contratempo é o oposto, mas a acentuação está aqui, se tu dá aqui, tu vai estar acentuando no tempo oposto, tá? E vai ficar algo estranho. A não ser que tu realmente queira dar essa intenção, vai ficar estranho, tá? Então, esquece 1, 2, 3 e grava 3, 4, 1. Por que 3, 4, 1? Só para eu espero que dê para ver, tá? Lembrando, ciclo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Esse é o ciclo, isso aqui é como se fosse o esqueleto do que de fato acontece quando toca a cártala, tá? Não é simplesmente assim, é 3 tempos, eles estão em algum lugar do tempo, não, tem um porquê dessas 3 batidas estarem ali por padrão, tá? Só que assim, lembra, a acentuação geralmente é no tempo 1, tá? Então, quando a terceira batida que dá, na verdade, esse é o primeiro tempo, que geralmente é 1, 2, 3, geralmente ela é mais forte. Então, justamente isso, o mais forte, é a cabeça do tempo. Esse é o tempo 1, tá? O tempo 2 geralmente tem uma pausa, geralmente não se toca, e de novo se toca no tempo 3 e no tempo 4. Então ficaria como se fosse assim, ti, ti, tim, ti, ti, tim, ti, ti, tim. Geralmente é o ta, ti, tim, ti, ti, tim. Mas lembrando, é 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, tá? Um exercício bom de fazer, eu vou tocar contigo agora, então, clareando, tá? 4 tempos, sempre 1, 2, 3, 4. A gente vai usar o metrônomo também para nesse rápido exercício de 1 minuto. Eu vou colocar o metrônomo a 60 batidas por minuto, tá? Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu ver se ele está no 4 quartos. Está no 3, então vamos botar para 4, tá? E o seguinte, a gente vai fazer com a mão primeiro. A gente vai fazer devagar, com a mão. A gente vai falar todos os tempos, ou seja, ficar repetindo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a gente vai bater palma no tempo 3, 4 e 1. O 2, a gente só vai falar 2, não vai bater. Vai bater palma de novo no 3, no 4 e no 1, no 3, no 4 e no 1. Tá? Então, só batendo palma, tá? Vamos fazer então, eu falei minuto, vamos fazer 30 segundos um pouquinho aqui. Deixa eu ligar o metrônomo. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Viu que eu acabei pensando em outra coisa no momento, me atrapalhei e esqueci. Mas a ideia é essa, tá? 1, 2, 3, 4. E tu fixa bem, que é 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Então, essa primeira das três, na verdade, é o tempo 3, não é o tempo 1. Então, por isso, assim, ó, não grava tempo, batida 1, 2, 3, porque isso pode te confundir lá na frente. E também outro ponto, se tu sabe que são 4 batidas, tem isso claro pra ti, depois tu vai te sentir mais seguro em fazer alguma variação ou simplesmente saber que tu tá no tempo certo. Daqui a pouco, dá uma pausa diferente, qualquer coisa que tu vai fazer, tu sabe o que está acontecendo por trás. Tá? Então não tem grandes problemas, tu vai se sentir seguro, tu vai se sentir mais confiante, tu vai tocar melhor. Tá? Então lembrando que é contar sempre até 4. E não te preocupa, porque a ideia é justamente, quem está tocando, ficar sempre aquele 1, 2, 3, 4 na cabeça. Não cria uma ilusão, mas se eu fosse bom não precisava saber. Não, pelo contrário, quanto mais tu tiver isso, melhor tu vai ser. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá? E por que eu chamei de batida básica? Porque a ideia não é que essa não seja a batida certa, porque existem muitas variações possíveis. É batida básica, batida padrão. Por padrão não significa nem que é melhor ou pior, só que é o mais comum. Tá? Batida boa é aquela que combina com o resto, é aquela que é bem tocada. Isso é a batida certa, digamos assim, aquela que é melodiosa. Tá? Só antes de continuar, vamos então fazer essa repetição usando as próprias cártalas. Tá? A gente vai usar de novo o metrônomo, e agora usando as cártalas. Só lembrando assim, eu vou usar então a forma, eu vou usar uma de frente para a outra, tá? Na leva diagonal. Tá? Então, no 13 e no 4, por padrão, se toca ela fechada. Tá? Que tu pode usar ela inteira uma outra fechada no canto, tanto faz. Tu vê que tem diferença de som. Depois tu pode brincar como usar esses diferentes sons, tá? Mas fechado. Tá? Então, 3, 4 fechado e no tempo 1 vai fazer aberto. Ou solto, tanto faz. Que lembra o solto é só simplesmente soltar uma na outra. De modo que elas dão essa pequena vibrada. Então, a gente vai fazer uma repetição, tá? Lembrando que no 3 e no 4 vão ser tempos fechados, e no tempo 1 vai ser então tempo aberto. Eu vou ligar aqui o metrônomo, preparado com a cártala, tá? Então a gente vai repetir, a gente vai fazer a vocalização 1, 2, 3, 4 junto com o metrônomo, e daí a gente vai adicionar as cartas. Vamos fazer esse exercício então por 1 minuto, tá? Vai fixar bem. Então a primeira volta a gente não faz, entrar na segunda, certo? Foi. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Compreendeu? Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, depois no final tem e-mail, qualquer coisa, pergunta. Mas a princípio é ter isso claro. Depois com o tempo, quando isso ficar fácil, aí tu vai aumentando o tempo. Até daqui a pouco tu conseguir te aprimorar e ver que ficou automático isso. Tu automatizou 3, 4, 1, 2, 3, 4. Até porque vai ficar mais fácil para te identificar o andamento da música.
No início ele é um pouco mais difícil da gente conseguir pegar, mas observando, pedindo ajuda, sempre se experimentando e participando, com o tempo fica mais fácil, tá? Bom, por que eu falei que essa é a batida padrão, não a batida certa? Para evitar aquilo de tentar definir que existe um jeito certo de tocar, tá? O jeito certo é o jeito que seja harmonioso, que fique bonito, tá? Mas então, assim, só em termos assim de fazer uma análise combinatória rápida de quantas possibilidades, quantas possíveis batidas, variações de batidas a gente pode fazer num espaço de 4 tempos, a gente tem a gente tem assim, ó, no tempo 1 a gente pode fazer 4 coisas diferentes, ou seja, a gente pode tocar do jeito aberto, do jeito fechado, do jeito solto ou não tocar. É uma possibilidade também, no tempo 1. Então, são 4 possibilidades. No tempo 2, a mesma coisa. Então, 4 vezes 4, 16. No tempo 3, a mesma coisa, tem as mesmas 3 possibilidades. 3 vezes 16, 64. 4 vezes 16, 64. E no tempo 4, a mesma coisa. 4 vezes 64, 256. Tá? Então, de cara, tem 256 possibilidades de toques. É bastante coisa, tá? Tudo isso assim, combinando, fazendo todas as combinações possíveis. Só para mais ou menos ter uma ideia. Tá, se tem 256 possíveis, vai existir só uma certa? Claro, para essas outras interagirem direito, tem que ter treino, tem que ter muita coisa assim. E até algumas delas talvez nem combinem por elas soarem estranhas. Mas só para ampliar a percepção, ampliar os horizontes, saber que existe tudo isso de possibilidades. Na verdade, existem muito mais possibilidades, mas eu não vou entrar aqui que vai só confundir, não vai ajudar. Então a ideia é essa, é poder fazer coisas assim que ajudem. Só saber que existem essas outras variáveis existentes, tá? Bom, então do tempo 4/4 é basicamente isso. Fixar que são 4 batidas, geralmente. A maioria das canções são assim, tá? 4 tempos. E que tu vai tocar no tempo 3, no 4 e no 1. Certo? Então vamos para a batida básica de 3 tempos, que é contar até 3. Mesma coisa, tu consegue contar até 4, vamos lá, tu consegue contar até 3. De 3, ela é só mais o complicado nela é que a gente não está tão acostumado, tá? Só isso, porque de resto ela é igual às outras, tá? Só que a gente não está acostumado. O nosso padrão é contar até 4, a gente está mais habituado a isso, porque é mais natural. Agora, contar até 3 ela é um pouco diferente. Mas, de novo, a ideia do triângulo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fazer que nem antes. Vamos primeiro contar junto e bater com as palmas, para depois a gente adicionar as cartas. Certo? Então, desculpa. Obviamente esqueci de mencionar. Diferente na outra, as acentuações vão ser no tempo 3 e no tempo 1. Por isso também que a batida de 3 tempos, 1, 2, 3, tá? Isso é importante ter assim, é batida 3 tempos, não é 3 toques. Até pode ser, mas é 3 tempos. Tem isso bastante diferente. O que são toques, o que são tempos? Toques é o número de batidas que tu vai utilizar dentro de um tempo, tá? Então, 4 tempos, tu pode colocar quantos toques tu quiser, tá? Tanto que na anterior, no tempo de 4 tempos, a gente fazia 3 batidas, no 3, no 4 e no 1, tá? Agora na batida de 3, dá pra fazer 3, dá pra fazer 6, dá pra fazer quantos tu quiser, que nem eu falei. Mas a gente vai acentuar o 3 e o 1. Tanto que, assim como eu falei que a batida anterior, a batida padrão, tu fixe como batida 3, 4, 1, eu gostaria que tu fixasse essa como batida 3, 1. Por quê? Eu já vi falar em batida 1, 2, porque são 2 batidas. Só que gravar batida 1, 2 também não ajuda. Pelo mesmo princípio que não ajuda muito, talvez, gravar batida 1, 2, 3. Porque a cabeça do tempo, tu vai conseguir identificar. Só que tu vai começar e tu vai entrar num tempo que não é o da acentuação. Talvez isso atrapalhe. Porque e depois tu vai ficar, tá, mas por que deu errado? É isso. Tem 3 tempos acontecendo. Se tu entrar, por exemplo, no 1, a acentuação tem que ser no 3 e no 1. Se tu fazer um 2, vai estar 1, 2. E aí o 3 que tinha que ser acentuado também tu não acentuou e daqui a pouco
fica uma mistura que não combinou legal. A mesma coisa, gravar a batida 1, 2 também não te ajuda por outra questão. 1, 2, ela entra também no tempo de 4 tempos. Por quê? É só contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Só que não é só questão de fazer um 2, é fazer um 2 quando são 3 tempos e não 4. Então tu pensa assim, que vai toda hora, de tempos em tempos, tu até vai acertar o 3, 1, só que daqui a pouco tu vai estar dando no 2, 3, daqui a pouco no 1, 2, então tu vai estar é como se tu estivesse toda hora passeando o tempo, a acentuação na música. Isso vai só um tanto estranho. Então assim, tira batida 1, 2, esquece batida 1, 2, 3. É batida 3, 4, 1, quando for de 4 tempos, e batida 3, 1, quando for de 3. Por quê? Tu sabe que ele está acontecendo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E que tu tem que bater no tempo 3 e no tempo 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Quer ver? Vamos repetir aqui. Eu vou botar o metrônomo também. E depois na próxima repetição até a gente vai cantar pelo menos a primeira frase do Damodar Ashtaka, que é a mais conhecida, a mais utilizada. Essa afirmação talvez não seja bem verdadeira, mas a mais utilizada para canção, para tocar 3 quartos. Tá? Então, primeiro a gente não vai repetir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Tá? Então, vamos fazer agora usando as cártalas. Mesma coisa. E aqui também a batida padrão é isso. É 1, 2, 3, óbvio, tá? Mas é um fechado no 3 e um aberto no 1. Simples assim. Tá? Então, fechado no 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E aí tu escolhe se não tu quer fazer aberto ou solto. Também, tanto faz. Deixa eu só me ajeitar aqui. Perfeito. Vamos lá? Então, de novo, primeiro a gente não toca e depois entra no segundo. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Namami Ishvaram Sati Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam. Tá? Só para mais ou menos ter a ideia do tempo que está acontecendo por trás, tá? Atrás da batida. Para não ficar simplesmente achando que é 1, 2, tá? Mas por que é 1, 2? Por isso, porque tipo é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e tu tá acentuando, tu tá batendo no tempo 3 e no tempo 1. Por isso que fica essa batida de 2 toques, tá certo. Só que falar que é 1, 2 não fica muito claro, tá? Então, qual é 3, 4, 1 ou 3, 1? Então, ok. Damodara, 3, 1. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E, da mesma maneira, existem possíveis combinações de batida, tá? Então, no primeiro, tu pode fazer tanto aberto, fechado, solto ou uma pausa. No segundo, aberto, fechado, solto ou pausa. E no 3, aberto, fechado, solto ou pausa. Então, 64 combinações, tá?
Essa é a padrão, tá? Não significa que seja a única. Existem outras batidas possíveis, tá? Mas, de início, te mantém nessa. É só para tu saber que existe depois outras possibilidades, certo? Tá. Então, assim, revisando tudo que a gente viu aqui. Cártala, o que é uma cártala? O significado de cártala, tá? Ciclos rítmicos tocados com as mãos. As formas de segurar e tocar, mais os tipos de som, certo? Os cuidados ao tocar, cuidar o volume, cuidar para não acelerar, cuidar para manter quietinho. Tem acho que eu acabei não falando, aqueles whompers, aquelas cártalas gigantes, tá? Aquilo, cuida para não tocar, tá? O ideal é esse, porque ela é muito alta. E às vezes os devotos se emocionam e ficam achando que é questão de força, e fica mais uma coisa assim, fica mais barulho do que algo melodioso. Para quem está tocando até pode ser bom, porque está descarregando energia, mas para o tímpano dos outros é algo que fica um pouco desagradável, tá? Uma outra questão também, às vezes, isso é bem opinião minha agora que eu vou falar, às vezes quando num bhajan recém começou, devotos, alguns fazem aquilo de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2... O que eu quero dizer com isso? O tempo é sempre igual às batidas. Não tem essas nuances. E é justamente essas nuances que dão um humor, um sabor diferente, tá? Então, pode nem precisar ser esse, assim, mas só ter alguma diferenciação que às vezes fica... Para quem está tocando, é tão agradável quanto tocar... É tão assim, não é agradável a palavra, mas é tão prazeroso quanto tocar com metrônomo. É só isso. Então fica uma coisa simplesmente mecânica, reta. Então tenta também fazer nuances. E as nuances são questão de acentuação. Nuance, por exemplo, é só tocar fechado, fechado, aberto. Já é uma nuance. Então, certo? Tá? Daí também o uso e a importância do metrônomo. 4 e 3 tempos, as grandes diferenciações. Não se preocupe em saber se é querva, blá blá blá, coisa assim. Isso não é importante. Tá? Se tu quiser te profissionalizar, ok, vai atrás, mas para baixo isso não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença de saber se é 4 tempos ou 3 tempos só. Tá? Então, quando for 4 tempos, saber que é batida 3, 4, 1. E quando for 3 tempos, saber que é batida 3, 1. Tá? E todas as possíveis combinações. Tá? Então, penso que era isso. Tá? Mais uma vez, sou Vedavyasa Das, sou aqui de Porto Alegre. Tá? O meu e-mail é vedavyassadas@ymail.com. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, por favor, manda e-mail, eu vou gostar. E espero poder auxiliar de outras formas, sempre que possível. Se acharem interessante, posso gravar um outro vídeo sobre aqueles toques rápidos de cártala, também dentro dos tempos possíveis. Tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Tá? Espero ter sido útil de alguma maneira. E fico por aqui então. Obrigado por ter me assistido. Tá? Então, Hare Krishna.